É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã, amém, irmãos? Manhã de feriado, né? Ó, que feriado, domingo. Pastor, não podia ser na segunda? Eu também penso que podia ser na segunda, né? Podia ser um feriado bem numa segunda-feira, para ter mais um dia de descanso, amém, irmãos? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. O tema da nossa mensagem é anda na presença de Deus. Anda na presença de quem? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. O texto começa dizendo assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. O texto diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse, apareceu o Senhor e eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando a gente olha para esse texto, e eu quero explicar todo o contexto para que você possa entender a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, começa a contar a história de Abraão. De uma cultura politeísta, Abraão adorava vários e vários deuses, não só ele, mas também a sua família, até que ele tem um encontro com Deus. E o encontro que Abraão tem com Deus é só de ouvir Deus falar. Então imagina, Deus fala para Abraão assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande... Então imagina, irmãos, imagina você ser dirigido apenas só por uma voz. Só por uma voz. Imagina uma voz falar para você, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Então imagina o quanto foi difícil lidar com isso. E aí a gente olha essa história, Abraão decide obedecer. Ele sai de casa, desce para o Egito. Chegando no Egito, vive vários conflitos. Então não é fácil sair de uma terra, peregrinar. Se você passar por outra cidade naquela época, não é como o dia de hoje, a gente tem passagem livre. Naquela época você poderia ser roubado a qualquer. Então imagina a dificuldade. Senhor, mas que terra que eu vou? Ainda não falou. Qual é o lugar que eu preciso chegar? Também não falou. E a gente vê o Abraão vivendo várias dificuldades. A gente olha para Abraão, começa a se achar incapaz de viver essa promessa. Chega um momento que Abraão fala, Senhor, cadê meu filho? Cadê? Já estou peregrinando há tantos anos em terras estranhas, mas até agora nada. Até que no exato momento o Senhor aparece. Ele não está mais agora só ouvindo, mas o texto está dizendo que Deus aparece. E diz para ele uma coisa que me chamou muita atenção. Anda na minha presença e ser o que, igreja? E aí se a gente olha no capítulo da frente, versículo 20, do capítulo 20, a gente vê Abraão mentindo. E aí eu te pergunto, será que é possível o que Deus está pedindo para um homem? Anda na minha presença e ser o quê? É possível. Porque para nós, essa palavra perfeição para nós é alguém sem defeito. Diga, perfeição é alguém sem defeito. Provoca o irmão do seu lado, você tem defeito? Hã? E quando a gente olha para esse texto, na nossa cabeça ficamos assim, como isso é possível? Se a gente olha no capítulo 20, a gente vê Abraão mentindo. Abraão mente, peraí, o que está acontecendo? E aí quando a gente vai pesquisar essa palavra perfeito, no latim, o perfeito, para nós aqui no contexto da nossa palavra língua portuguesa, o significado é alguém que não erra, alguém que não tem falha, alguém que não tem defeito nem
em um. E aí, quando a gente recolhe para o latim, para a etimologia, para a origem, essa palavra per, ela significa totalidade. Per significa o quê? Per significa o quê? Totalidade. Então, de fato, Deus não está pedindo alguém perfeito, mas está pedindo alguém que se entregue de maneira total, de maneira completa, total, completa. O que Deus está dizendo, Abraão, anda na minha presença para que você possa ser completo, para que possa haver uma entrega total, porque até no entanto ainda não havia acontecido uma entrega, o que, igreja? Total. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Quando Deus está falando para Abraão, anda na minha presença para você conseguir ser completo, para você conseguir ser total. Agora, a grande questão está aqui que eu quero que você precisa entender. O porquê Deus enfatiza, anda na minha presença. E aqui eu quero trazer para você uma pequena separação. Porque hoje, aonde é que nós estamos errando, irmãos? Nós estamos confundindo andar na presença de Deus com manifestação de Deus. A gente está confundindo muito isso aqui. Porque veja o que Deus está pedindo para Abraão. Anda na minha. E aí a gente se confunde muito dentro da igreja sobre manifestação de Deus e sobre andar na presença de quem? De Deus. Então, deixa eu trazer para você alguns pontos aqui para você poder entender. A manifestação de Deus, por exemplo, a gente está aqui agora, juntos, reunidos. De repente, a manifestação de Deus pode entrar nesse lugar e batizar todo mundo com línguas estranhas. Amém, igreja? E a gente sai daqui revestido, falando em línguas. A manifestação de Deus pode entrar nesse lugar e curar todo mundo. A manifestação de Deus pode entrar como entrou no templo de Salomão e ninguém conseguir ficar de pé. Ninguém conseguir. Que a presença é tão grandiosa, ninguém conseguir ficar o quê? De pé. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então imagina que as pessoas hoje na igreja, elas entram e aí elas se deparam com a manifestação. E aí passa a acreditar que está caminhando na presença de quem? E aí a gente olha para nós mesmos, todo domingo a gente vem aqui, fala em línguas estranhas, vê cura, vê isso, vê aquilo outro. A gente vê a manifestação, porque a manifestação ela é visível. Mas andar na presença de Deus é completamente diferente. Diferente. Andar na presença de Deus se trata sobre tudo aquilo que eu faço quando eu não estou aqui. É aqui que começa a mudar a nossa vida cristã. Porque dá essa impressão que nós estamos vivendo tão bem, tão relacional com Deus, porque eu estou vendo a presença, né? Eu choro, pastor, eu choro tanto aqui quando eu venho, pastor, eu me emociono tanto, é verdade. Isso é manifestação. Não significa que você está andando na presença de quem? E aí começa o nosso dilema. Porque quando a gente acha que a manifestação está na nossa vida, já é o suficiente. A gente acha isso. Não, eu presenciei, olha, eu senti hoje uma coisa tão diferente no culto, eu tremi, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. A gente começa a acreditar que isso é o suficiente. E manifestação de Deus nunca será suficiente. Não, pastor, não. O que será suficiente na minha vida, o que nutre a minha vida espiritual, é quando eu decido caminhar na presença de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E é por isso que Deus está dizendo para Abraão, Abraão, anda na minha. Agora, por quê? Por que que você tem que andar na presença de quem? De Deus. Porque o andar na presença de Deus é o que vai me condicionar a ser o homem da qual Deus está pedindo para Abraão. O homem completo. A totalidade. Ser o homem completo. Agora, preste atenção. Existem coisas que nós só vamos conseguir entender se nós estivermos na presença de quem? Existem coisas que nós só vamos conseguir
ser, se nós estivermos na presença de quem? Existem coisas que nós só vamos conseguir renunciar se nós estivermos na presença de quem? Existem coisas que Deus só vai falar se você estiver na presença de quem? Não tem outro jeito. Você percebe que algumas coisas a gente não está conseguindo? Por que a gente não está conseguindo como Abraão? Veja, Abraão chega uma hora que ele é tomado por uma ansiedade. A Sara também tomada por uma ansiedade, uma pressa. Ela olha e fala assim, eu estou ficando cada dia mais velha, mais velha, mais velha. Já cessou o costume das mulheres. Eu não tenho mais o que fazer, a não ser entregar a minha serva Agar para se deitar com o marido. Quem faria isso? Entregar alguém para se deitar com quem? A não ser o desespero, a não ser o medo, a não ser a pressa. Você está vendo que quando a gente começa a caminhar fora da presença de Deus, fica difícil também a gente executar as coisas que Deus pede. E aí eu quero te levar a pensar sobre o que Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou lendo a versão transformadora, mas o homem natural, que não anda na presença de quem? Não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucuras e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Olhe para mim agora, igreja. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o que o Senhor Deus estava pedindo para Abraão. Abraão, ei, anda na minha, porque existem coisas que só acontecem na minha, não tem jeito, não tem jeito. E aí, o Paulo está dizendo aqui para nós, o apóstolo, dizendo assim para mim e para você, peraí, se você não for um homem espiritual, você não vai conseguir. Você vai ficar revoltado. Vai chegar uma hora que você vai falar, não adianta nada servir o Senhor. Vai chegar uma hora que os teus sentimentos vão dominar o teu coração. Vai chegar uma hora que você vai dizer com a sua própria boca, isso é loucura. Deus te mostrou um sonho, Deus te mostrou tudo o que é fazer, mas mesmo assim parece o quê? Loucura. Esse texto está dizendo para mim que o homem natural, ele não consegue perceber e avaliar isso. Ele não consegue. E até nesse exato momento, tudo o que Abraão estava vivendo nesse momento era uma naturalidade. Até que o Senhor convida para vir para a sua presença, para viver totalidade. Agora preste atenção. Foi essa pergunta que eu me fiz. O que é ser um homem completo? O que é ser um homem completo? Porque se Deus não está cobrando perfeição, que é uma coisa impossível de eu e você conseguir atingir, a gente vai lutar a vida inteira e não vai conseguir, a gente vai ficar com raiva da gente mesmo, a gente vai ficar brigando, a gente vai olhar para nós e falar, é impossível esse evangelho que me ofereceram aí, é impossível, mas ele está propondo uma proposta que é possível, e condicionada à presença de quem? De Deus. Como se dissesse, não tem como, não tem como. O que eu estou propondo, totalidade, você ser um ser completo, não tem como se você não aderir à minha presença, se você não caminhar na minha presença. E eu fiquei perguntando muito sobre isso. O que é ser um homem completo? Eu sou um homem completo? Eu fiz essa pergunta. Eu convido a você também a fazer, eu sou uma pessoa completa. O que é isso que Deus está pedindo para Abraão? O que essa presença de Deus, ela me faz? O que modifica na minha vida quando eu tomo essa decisão de caminhar na presença de quem?
Quando eu tomo essa decisão, a partir de agora, eu vou caminhar. Então, caminhar na presença de Deus é uma comunhão diária, não é só um dia, não é ver o poder de Deus todos os dias, mas é quando eu não vejo também, eu continuo. O que é isso? O que é ser um homem completo? E aí eu quero compartilhar algumas coisas com você. Porque se o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, na parte B, que diz assim: pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O homem espiritual, o homem que decidiu andar na presença de Deus, consegue avaliar o que é correto. O que é correto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que você pudesse entender, que na Bíblia tem algumas coisas que diz assim, ó, algumas frases, você já deve ter parado e lido essas frases. Acima de tudo ou sobretudo. Acima de tudo ou sobretudo. Por exemplo, o texto da Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia fala assim, ó, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. É como se a gente começasse a entender, porque isso acontece na presença de Deus. Por isso que eu disse para você, é difícil você discernir, vai parecer loucura. E aí a Bíblia Sagrada começa a dizer as coisas que vêm primeiro. A Bíblia começa a dizer as coisas que eu tenho que colocar acima de todas as. Então, uma delas é o meu coração. Acima de todas as. Todas. Eu gosto desse texto porque diz assim, na tradução da NVI, coloca para mim, por favor, olha no texto, 23. Olha aí, ó. Acima de todas as coisas, guarda o seu, pois ele dirige o rumo da sua vida. E aí existem algumas coisas que eu preciso entender. Porque é aqui que a gente começa a se complicar na nossa vida cristã. Não entender aquilo que vem primeiro e aquilo que vem em segundo. Então há uma ordem. E aí, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente começa a olhar para a história de Abraão, o que a gente está vendo Abraão falhar, errar, não conseguir viver aquilo que Deus está falando. E aí Deus, percebendo a sua dificuldade, peraí, deixa eu aparecer para ele, deixa eu mostrar que eu estou aqui com ele, nesse processo todo, e dizer para ele, se você andar na minha presença, você vai começar a entender o que vem primeiro. O que vem primeiro. E aqui é a maior desordem que a gente faz. Quando a gente começa a colocar o que vem segundo em primeiro. Se ele está dizendo, olha, o teu coração é um lugar muito que vai ser bombardeado. Então guarda ele. Protege o teu coração. Protege o teu coração da inveja. Porque inveja pode vir no teu coração? Pode. Protege o teu coração da raiva, do ódio. Protege o teu coração daquilo que as pessoas vão falar. E aí a gente quer transitar, a gente está transitando, estamos transitando, sem entender o que vem primeiro. E aí a gente olha dentro da igreja, irmãos, é assustador. A gente fala de tanta pessoa magoada, eu fiquei magoado, eu saí da igreja, né? Eu sou de um tempo que antigamente você ouvia falar assim, de que igreja você é? Aí a pessoa falava assim, não sei se você lembra dessa época, eu sou católico, apostólico, o quê? Ou alguém falava assim, eu sou católico, mas não sou praticante. Alguém lembra dessa frase? Sou católico, mas não sou praticante. De que religião você é? Ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante.
né? A gente ouvia muito isso. Quem é mais antigo, a gente ouvia muito isso. Se você é católico, apostólico, tal, firme na fé, eu não sou. Mas você não via ninguém falando mal da igreja. Você via alguém falando mal da igreja? A pessoa afastava da igreja, afastava do catolicismo, mas falava mal. Você via alguém falando mal? Você não via. Ela entendia que quem estava fora era ela. Quem decidiu fazer a coisa errada foi ela. Quem decidiu foi ela. Então a gente olha para alguns conceitos aqui da Bíblia Sagrada, e aí ela fala assim, ó, a minha busca é por coisas secundárias. E aí eu me perdi, eu me afastei. Era assim que a gente ouvia, de quem se desviava. Hoje nós estamos vendo um monte de gente dizer, eu estou magoado com a igreja, eu estou ferido com a igreja, eu não vou mais para a igreja nenhuma presta, que igreja é isso? Mas aí eu olho e falo, peraí, gente, algumas pessoas entrou no evangelho, mas não entendeu a ordem das coisas. Então a primeira coisa é guardar meu coração. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó, a primeira coisa, guarda o teu coração. Guarda. Porque se você não guardar, você será a próxima pessoa que vai se desviar. A próxima pessoa que vai se perder no caminho. E aí quando eu olho para a Bíblia Sagrada, outras coisas que a Bíblia Sagrada manda buscar em primeiro. Por exemplo, Mateus 6,33, a Bíblia está dizendo assim, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão o quê? Você notou em algum momento que a Bíblia está dizendo buscar as outras coisas? A Bíblia está dizendo assim, ó, busque primeiro o reino, a ordem. Mais uma vez, a ordem. O que vem primeiro? O que vem primeiro é o reino. Não é as minhas necessidades. Mas pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Ele diz, se você buscar, eu acrescento o que está faltando. Em todo momento, que você entra aqui nessa igreja, que você vem buscar o Senhor, em todo momento, Deus também está sempre olhando para aquilo que você precisa. Amém, igreja? Sempre. Deus nunca esqueceu o que você precisa. Ele nunca esqueceu. A questão é sobre o que você está buscando, a ordem. E aí, o que Deus está tentando passar para Abraão é a ordem. Abraão, você está preocupado apenas em ter um filho? Você está preocupado apenas em suprir essa necessidade? Eu estou preocupado com algo maior. O que você precisa ser? O que você precisa ser? E aí a gente inverte essa ordem. A gente, ao invés de buscar reino, a gente está buscando coisas. E a gente começa a embaraçar. E a pior tragédia, irmãos, é que nós focamos toda a nossa energia em coisas e chega uma hora que Deus não vai ficar lutando com você. Sabe aquela coisa? Não vou deixar ele conquistar, não vou deixar. Não, Deus fala, Tó. E aí, a maior tristeza nossa, sabe qual é? É quando a gente conquista uma coisa e ainda a gente continua vazio. Você já conquistou alguma coisa e você falou assim, nossa, agora eu tenho isso, queria tanto ter isso, queria tanto ter um carro, queria tanto ter uma casa, queria tanto ter tal, queria tanto isso, queria tanto tal coisa, mas ainda continua o que, igreja? Vazio. Sabe, aquilo não gerou nenhuma plenitude. Aquilo não gerou nenhuma alegria e a gente fica sem entender. A gente olha para nós mesmos e fala assim, mas olha, eu lutei tanto para ter isso, olha, queria tanto isso e parece que não faz sentido. O vazio continua dentro aonde, igreja? De nós. Nós ficamos perguntando o que aconteceu? O que aconteceu? E a questão é simples. Você inverteu a ordem. E o que iria te dar plenitude quando você conquistasse é o que Deus colocou primeiro no teu coração. Amém, igreja? É sobre isso que se trata. E aí quando nós começamos a nossa jornada
Por que nós não estamos conseguindo chegar a essa plenitude? Por que eu não consigo me tornar um homem completo, pastor? Porque nós estamos invertendo a ordem da busca. O que vem primeiro? Então, olhe para você hoje. Será que você não está trocando a ordem das coisas? Será que a ordem das coisas não está completamente desorganizada na sua vida espiritual? Ou talvez você já nem saiba o que você tem que buscar mais. Ou talvez você nem saiba o que é prioridade de verdade para a sua vida, o quê? Cristã. O que é prioridade? O que é prioridade? Não, pastor, a prioridade é ter um filho. Abraão estava pensando que a prioridade era ser pai. Era a prioridade, eu tenho um filho, é prioridade ter filho. E Deus falou assim, a prioridade é maior ainda, Abraão. Eu quero te fazer pai de muitas nações. Não é só de um lugar, não. É de muitas nações. É muito maior. O que Deus quer fazer na tua vida é muito maior. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Deus está te convidando hoje, nesse culto, a mudar a ordem da sua busca. Você consegue dizer para o irmão que está só assim, ó, Deus está te convidando a mudar a ordem da sua busca. Você consegue entender isso? Eu sei que vai ser difícil para algumas pessoas, porque requer o que o Senhor pediu, andar na minha presença. Porque senão a gente vai ficar chateado, revoltado, vai dizer, parece que Deus não me ama, Ele te ama. Ele está mostrando para nós, eu olho para esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que a Bíblia fala assim, ó, acima de tudo, mais uma vez essa palavra, acima de tudo, mais uma vez, 1 Pedro 4, 8, acima de tudo, tenha um profundo, uns aos outros, porque o amor cobre multidão do quê? Está vendo o que Deus está falando para nós? Que amar o próximo vem acima. Ah, mas essa pessoa é isso, pastor, mas ele é aquilo. Mas a Bíblia está dizendo para mim que isso vem em primeiro. E a gente está até hoje lutando, irmãos, a gente está até hoje lutando para perdoar alguém, para tirar essa revolta do nosso coração, quando nós não entendemos o que vem em primeiro. Acima de tudo, acima. Tenha um profundo amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, tenha um profundo amor. Profundo. Então, vamos imaginar agora todas as nossas relações que nós temos com as pessoas. Vamos imaginar os nossos relacionamentos. E vamos imaginar que nesses relacionamentos nossos que nós temos com as pessoas, se nós estamos amando de maneira profunda, total, completa. Será que estamos? E aí a gente descobre porque muitas das nossas relações pessoais, elas estão ruins. Elas estão ruins. E aí a gente vem para a igreja, vamos dizer assim, vou orar mais uma vez, vou pedir a Deus mais uma vez, Deus, muda esse homem. Ô Senhor, leva ele também. Se quiser levar, já está salvo, Senhor, leva essa benção aí. Leva essa benção para o Senhor aí, já está salva. Leva ele embora, Senhor. Mas por quê? Porque requer isso de nós. Irmãos, olhe para mim. Eu não tenho condição de amar alguém profundamente, a não ser que eu esteja na presença de quem? Eu não tenho. É isso que eu quero que você entenda. Existem coisas que nós não vamos conseguir, não vamos por nós mesmos, pela nossa capacidade de achar que do dia para a noite, mas quando eu decidi tomar uma decisão de andar na presença de quem? Eu consigo amar profundamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quanto mais você anda na presença do Senhor, mais você consegue amar de maneira profunda. E aí, eu volto a colocar mais uma outra questão. O apóstolo Paulo diz assim em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colosso, mais uma vez, acima de tudo. Mais uma vez, acima de tudo.
Porém, revistam-se do amor, que é o elo. Mais uma vez, a palavra perfeito aparece aqui para nós. É o elo completo, é o elo total. A palavra totalidade, totalidade. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós, acima de tudo, se reveste de amor. Se reveste. Essa semana eu fiz uma pergunta dentro da minha casa. Eu gostaria que você também fizesse essa pergunta para você mesmo. Você se considera uma pessoa amável? Você se considera uma pessoa amável? Amável. Amável. E aí eu vou puxar, eu vou puxar mais um pouquinho mais fundo, porque Jesus diz assim, olha o que Jesus fala, ó, amar o que vos ama, que recompensa tereis? Porque até os ímpios fazem. Eu sou uma pessoa amável. E aí a gente começa a descobrir algumas coisas sobre nós. Não, não, você não é. Não, eu também não sou. Não sou. Porque senão a gente passa a vida inteira, dentro de uma igreja e a gente olha para esse texto, amar o próximo como a ti, e aí parece um negócio tão distante, a gente nem gosta de falar desse negócio, não. Fala esse negócio não, de amar o próximo. Parece que a gente quer abolir essa parte. A gente quer deixar de lado. Só que aí o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colosso, vocês precisam revestir-se disso. Porque eu não sei o que a minha esposa, Dona Elisiane, ela pode produzir contra mim. Eu não sei o que ela pode fazer. O que pode vir na cabeça dela, no coração dela, no momento de raiva dela. Eu não sei o que ela pode produzir. Eu não tenho controle da produção dela, mas eu tenho controle da minha produção. Porque acima de tudo, eu me revesti do que, igreja? De amor. Eu me revesti. Então, apesar dela não estar, às vezes, num dia bom, que acontece muito em todas as casas nossas, é uma verdade. Mas é como a gente está revestido. E é isso que a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada, que existem algumas coisas, irmãos, existem níveis que nós só vamos conseguir se nós abrirmos o nosso entendimento para transitar e caminhar na presença. É a presença que nos capacita, é a presença que vai nos revestir para ter esse elo perfeito, esse elo completo. Por que às vezes nós estamos vivendo tanta destruição, irmãos, sobre ser humano? Está tão difícil conviver com o ser humano, está tão difícil amar, porque nós não queremos mudar a nossa maneira de buscar as coisas. Porque quando a gente olha para a Bíblia, tudo aponta para o outro. Nada aponta para nós, nem a nossa própria prosperidade. Não é o que o apóstolo Tiago diz? Nada tens porque pedes, e quando pede, pede só para si. E aí a Bíblia fala que quando a gente prosperar, a Bíblia fala para a gente ajudar os nossos irmãos. Então veja que a nossa prosperidade, nem a nossa prosperidade é para nós mesmos, mas é para ser compartilhada. Mas eu só vou conseguir compartilhar o que eu tenho, se eu colocar, entender esse princípio de caminhar na presença de quem? Porque é na presença de Deus que eu venço o meu egoísmo. É na presença de Deus que eu venço a minha avareza. Tem avareza? Tem. É na presença dele que isso cai por terra. Amém, igreja? É quando nós estamos diante do Senhor que a gente olha para nós e diz assim, peraí, por que não oferecer a compaixão, a misericórdia? Ele errou, mas eu também erro. E aí a gente consegue. A gente consegue. Quando a gente olha para as coisas que Deus prometeu para nós, a gente consegue caminhar pela fé. A gente não é caminhado mais por ansiedade, por pressa.
E é sobre isso que Deus está tratando aqui conosco, igreja, hoje. O Senhor está nos convidando para caminhar na sua presença. Não viver de manifestação apenas. Manifestação é demais? É demais, irmãos. Mas o que nutre de fato a minha vida cristã é caminhar na presença. Porque é dentro dessa presença que eu consigo renunciar. Porque, preste atenção, irmãos. E aí, a gente vê a evolução de Abraão. Abraão acorda numa bela noite, com a voz do Senhor dizendo assim: Abraão, pega no capítulo 22, no 20 ele mente, ó, no 20 ele está mentindo, e no 22 Deus está falando com Abraão, dizendo assim: Abraão, dá teu filho. Irmão, quem acordaria em paz numa madrugada? Deus pedindo o seu filho. Você acordaria em paz? Hã? Imagina. Você acordaria ali nocauteado. Peraí, Senhor, eu demorei tanto para ter um filho, eu lutei tanto, olha, fiz isso, fiz aquilo outro. E aí que tá. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente entende o que Ele quer. E aí é o que muda tudo, ó. A Bíblia diz assim agora, ó. A Bíblia diz assim agora, por favor. Abra ela em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23, assim, ó. E se cumpriu as escrituras, o qual diz: Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e foi chamado do que, igreja? Amigo de quem? De Deus. Peraí, que agora a coisa mudou. Quando Abraão, de fato, decide se entregar totalmente a Deus, quando Abraão colocou a sua necessidade do quê? De lado, inverteu a ordem. O que vem primeiro é Deus. E é interessante porque Jesus fala assim também em João 15, 15. Jesus fala assim, ó, os discípulos: não vos chamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas chamei-os de o que, igreja? Amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei o quê? Conhecido. Então, quando Deus começa a pedir as coisas para você, não é loucura. Porque quem anda na presença de Deus entende com clareza as coisas que Deus pede. Amém, igreja? Não é loucura. Na nossa Igreja da Graça, interior de São Paulo, tem uma família, vou dar o nome, mas é família de médicos. Chegou um belo dia na igreja, do nada esse médico entrou, chamou o pastor, queria falar com o pastor, e levou o pastor num terreno. E falou assim: pastor, esse terreno agora é da igreja. Nós vamos construir aqui a nossa igreja. Fala o jeito que o senhor quer isso aqui e que nós vamos fazer essa igreja. Essa igreja agora vai ser da Igreja da Graça aqui. Isso aqui é nossa. Nós não vamos pagar mais aluguel. E eu conversando com esse pastor, ele falou assim: rapaz, na hora que ele contou isso para mim, nem eu acreditava. Eu fiquei assim. E aí ele falou: Deus me pediu isso. Deus me pediu. Deus me pediu isso. Quantas coisas que Deus já te pediu e você negou? Quantas coisas que Deus te pediu? Por a gente estar fora da presença de Deus, e aí a gente, como eu disse para você, a gente deixa entrar a nossa mesquinharia, esse sentimento de escassez dentro de nós. Ai, se eu der vai fazer falta, se eu der eu não vou ter. Não é isso. Quantas vezes Deus pede algo de nós? Ou quando muito Deus pede para nós, só o coração. Foi o que ele falou para o salmista.
filho meu, dai-me o vosso coração. E aí não consegue ainda. Não consegue. Então o que Deus está te chamando aqui é para se tornar um homem completo. É o que está faltando ainda na sua jornada, se tornar um homem completo. Só que quando você estiver atordoado por causa das suas necessidades, né? Ah, eu preciso, eu não tenho, me falta. E por quando vai ser, quando vai acontecer, quando vai chegar? Você nunca vai conseguir nada. E ainda que você consiga, não gera plenitude. Continua gerando vazio. Porque existem coisas que vêm em primeiro. Existem coisas que nós vamos precisar colocar acima de... Não foi o que Jesus disse? Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Esse está acima. Então existem coisas que nós vamos precisar colocar acima, que nós invertemos a ordem, e quando essa ordem estiver aqui, ó, essas coisas estiverem embaixo, fora de ordem, a gente não consegue. E Deus está te convidando hoje aqui, para colocar a tua casa em ordem, para você fazer como Abraão, caminhar na presença dele. Amém, igreja? Caminha na presença dele. Você vai ver como as coisas começarão a mudar. A manifestação é importante, é maravilhosa, mas eu vivo além da manifestação. Eu vivo de fato caminhando na presença de Deus. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.